Este é o vídeo do projeto interdisciplinar de curso, Engenharia Civil, modalidade EAD, com o tema de Engenharia de Transportes. Dentro dessa modalidade EAD de Transportes, existe o modo terrestre ou rodoviário, a modalidade ferroviário, o hidroviário e o aeroviário. São os quatro em que nós vamos estar comentando nesse vídeo. Os quais participantes são os alunos Hamilton Fernandes, João Batista Amaro, Luciano Braga Pinto, Lucimara Filiano e Thaís Barbosa Leandro. Esses alunos nós dividimos esse vídeo em 5 partes. A introdução do vídeo fica comigo. A parte do transporte rodoviário terrestre ficou com a Hamilton. O João Batista ficou com o módulo hidroviário, a Lucimara ficou com o módulo ferroviário e a Thaís ficou com o módulo aeroviário. Então cada um vai fazer um pequeno vídeo e depois nós vamos estar juntando todos em um único vídeo. O trabalho nosso, foi feita uma pesquisa nos seus vários segmentos de transportes, onde a gente conta um pouquinho da história, como tudo começou. No trabalho que nós postamos também tem algumas fotos, algumas imagens, algumas ilustrações, onde podemos ver como o ser humano começou a usar os meios de transporte. Não fomos muito lá na pré-história, mas estamos ali já na data do Império Romano, onde se utilizavam as carruagens para o transporte de pessoas, mercadorias e tudo mais. Porque basicamente o transporte ele é viabilizar o transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias de um lugar para o outro. Porque é uma sociedade onde não existe transporte, dificilmente ela se desenvolve como outras regiões que nós conhecemos. Então nós vamos aí ver a importância da utilização desses meios de transporte, algumas técnicas construtivas desses modais, tanto das rodoviárias, das ferroviárias, das hidroviárias. Nós vamos ter algumas coisas que o João, nós já até conversamos para ele comentar. A Lucimara também a Thaís, que vai estar mostrando também até a parte quando ela vai comentar o teste do aeroviário, ela vai mostrando a estrutura de um avião também, tá ok? Aí onde vai se falar no meio da aeroviária, vai falar um pouco de aeroportos, nós vamos falar da infraestrutura de todos os modais, vamos colocar aí a parte da responsabilidade ambiental, social e econômica que o engenheiro exerce dentro desses modais quando se há a necessidade da contratação de engenheiro de cada segmento. E ver também a parte de impactos. Isso também hoje é bastante importante, em que nós vamos aí como futuros engenheiros, estar atentos aí em relação aos impactos, porque nós vemos aí vários modelos mesmo aí de algumas estruturas, alguns tipos de construções, onde os impactos são muito grandes, então isso deve ser levado bastante em conta. E nós estamos vivendo um momento em que, como o nosso colega Ronaldo disse, que é a palavra do momento, sustentabilidade. Então,
são futuros engenheiros e aos novos desafios aí que irão surgir ao longo do tempo aí, nós devemos estar preparados. Então nós vamos falar basicamente, né, o nosso trabalho é basicamente sobre engenharia de transporte e suas modalidades, rodoviário, ferroviário, aquático ou o aquático, na verdade aquático, marítimo e hidroviário são modalidades de transporte na água, né, mas cada um tem a sua modalidade, né? O hidroviário já abrange mais dentro das cidades, dentro dos estados, sendo que o marítimo já é assim, uma abrangência mais portuária aí nos oceanos e mares mesmo. E também o transporte aéreo, o qual aí todo mundo já conhece a sua abrangência, tá certo? No demais então, esperamos aí que vocês gostem do trabalho. Para nós foi bastante interessante, aprendi bastante, muito mesmo, com essas pesquisas que nós fizemos, tá? Com a discussão também com os colegas de equipe ali, no grupo 2, nós tivemos também no grupo alfa, tá? Então, nós gostamos bastante aí de ter feito esse trabalho, esse curso aí, em relação ao trabalho interdisciplinar do curso com o título de engenharia de transporte. Um abraço. Olá, boa noite. Meu nome é Hamilton, sou aluno do curso de Engenharia Civil, EAD, da UNES. Estou aqui para apresentar para vocês uma das partes do trabalho do grupo 2. O nosso tema é sobre engenharia de transporte e o meu conteúdo é sobre transporte terrestre, ou também conhecido como transporte rodoviário. Vou falar para vocês um pouquinho do que eu pesquisei, o pessoal também ajudou aí durante a execução do trabalho, alguns comentários, alguns exemplos, a gente pode colocar aí sobre esse tema, que é parte também aí, né, do nosso conteúdo de formação, né, que é o transporte terrestre ou transporte rodoviário, tá? Pessoal, o transporte terrestre é o sistema de transporte mais usado, mais fundamental aí para a sociedade brasileira, né? Ele é um dos que move aí o desenvolvimento aí de toda a sociedade, e isso acontece muito devido à grande malha aí rodoviária que a gente tem no Brasil, tá? Por isso ele é o mais utilizado, né, para fazer transporte de cargas, transporte de pessoas, né, totalizando aí 61% de toda essa movimentação aí de mercadorias aí na área industrial, tá? Seja na importação ou exportação, o Brasil utiliza aí mesmo aí essa área, ligando aí grandes distâncias aí entre estados, cidades dentro do Brasil. A principal característica desse transporte é que ele é capaz aí de trafegar em qualquer via. Então, pode ser asfalto, terra, né, todo tipo de via aí, rodoviária. Esse transporte é bem utilizado aí pelos veículos, né, no Brasil, ligando aí grandes regiões, território brasileiro aí, que é imenso, né? Os mais afastados aí chegam tudo aí sobre o transporte terrestre. Ele apresenta uma grande flexibilidade aí em trajetos, então se consegue unir estados aí, né, bem rápido aí, consegue chegar com mercadorias, hoje correio, utilizando muito transporte terrestre, né, parte de mercadorias entre estados, então hoje caminhões aí de monte, né, nas rodovias aí do Brasil, ok? Podemos aí citar como pontos fracos aí da nossa grande malha rodoviária a pequena capacidade de carga, que acaba tendo aí caminhões pequenos e grandes portes aí, mas que acaba tendo que levar pouca mercadoria, né, devido aí a segurança, né, do transporte. Alto custo da estrutura, né, a infraestrutura para se manter uma rodovia é muito caro, por isso os pedágios têm que ser cobrados, a manutenção dele no dia a dia,
precisa ser muito bem estudado, né? Às vezes você faz um percurso longo aí de estradas e não tem manutenção e aí acaba, né, ficando com mais risco, com mais custo para a empresa, para a sociedade, porque são acidentes, são caminhões quebrados, são mercadorias que não chegam no local adequado. Então, tomar cuidado aí com essa grande extensão, né, de rodovias, tá? Há gastos extras com a operação do veículo, né, como eu falei, então fatores que isso aí gerencia, acaba tendo um gerenciamento de risco muito grande. Então as empresas de transporte, os seguros, acabam ficando aí muito atentos por causa disso. Muito grande, manutenção cara, então, mas acaba sendo um dos transportes, um dos meios de transporte mais caros aí que a gente tem, tá? Em termos de manutenção. Mas é o mais popular, né? Como a gente diz, é mais fácil se comprar um caminhão, se comprar um veículo, né, para transporte rodoviário, que comprar um navio, comprar uma aeronave, né? Desenvolver isso aí, o custo para se montar um comboio, né, para se atender um transporte marítimo é muito mais caro, um transporte aéreo. Então, o mais barato, o mais popular mesmo é o transporte rodoviário. Então, a gente tem que tomar cuidado, trabalhar bem as rodovias, trabalhar bem essa manutenção, não só fazer e deixar, que vai acabar ficando jogada aí, né, na sociedade, tá? Os resultados das pesquisas do tráfego são elementos condicionantes para o planejamento, né? Então, para a conservação e segurança de uma determinada rodovia urbana, tem que ter investimento. Então, hoje se terceiriza muito essa manutenção das rodovias, né? Então a gente acaba pegando rodovias aqui na nossa região, Dutra, Fernão Dias, bem manutenidas, mas com o dinheiro do povo, né? Então fica muito, o custo fica alto para se manter, né? A rodovia, caminhão pesado, transporte muito intenso, então tem a manutenção diária ali, isso acaba ficando um pouco caro, né? Então é onde precisa terceirizar essa manutenção, tá? Outra coisa, a malha rodoviária brasileira é uma das maiores, né, e baseada na economia da extensão do território, ela acaba sendo um grau altíssimo de pavimentação. Então hoje a gente tem pavimentação quilômetros aí de extensão, isso acaba facilitando esse alto índice aí da economia, né? Extensão, quanto maior a extensão, maior a economia, gera o lucro, mas gera também a manutenção da rodovia, tá? O aspecto da extensão territorial do Brasil, hoje o Brasil ocupa a quinta colocação, né? São 8.514.000 quilômetros aí de extensão, superado apenas por países da Europa, aí, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, né? Então o Brasil tem uma malha rodoviária muito grande, né? No entanto, relacionar o seu tamanho com o que a gente gera aí de capital, o Brasil acaba ficando um pouquinho mais abaixo, porque o transporte, né, acaba gerando um custo alto, então se investe muito e acaba perdendo, né, acaba se perdendo o conteúdo, o valor, né, de arrecadação. Podemos citar aí como exemplo a Índia, que possui um território 2 vezes menor do que o Brasil, quase 3 vezes menor do que o Brasil, e ela tem o dobro da extensão das rodovias, né? Então, quer dizer, ela investe muito na rodovia, mas o transporte lá não é tão utilizado igual o nosso, né? O nosso a gente tem pouco, mas é muito utilizado, então a manutenção deles é bem menor, né? Sobre o trabalho, a gente viu bastante coisa aí sobre a malha rodoviária. Particularmente, a gente viu que todas as matérias, matemática, administração, química, tudo isso vai envolver um pouquinho numa construção, num projeto de extensão rodoviária. Isso o engenheiro civil vai estar direto trabalhando na administração, na construção, na execução do projeto, né? Então todas as matérias da engenharia ali que a gente está vendo hoje de conteúdo, com certeza vai ser aplicado
né, no transporte rodoviário, né, na engenharia de transporte. A gente vê que não tem muito projetos assim significativos, né, na nossa região, né, por causa dessa terceirização de manutenção, mas é um ramo que deve ser aí para o futuro sendo bem utilizado, sendo bem empregado aí pelo engenheiro. Então a gente não deve deixar de ficar atento, não. A gente tem que ficar de olho, porque é uma área de negócio aí muito interessante, né, pela extensão que a gente tem, manutenção. Eu acho que tem bastante campo para o engenheiro civil se aprofundar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí, boa noite, até mais. Olá, eu sou Lucimar. Eu quero passar para vocês um pouco sobre transporte ferroviário, que é um modal importante dentro de outros, como transporte rodoviário, aquático e aéreo. O transporte ferroviário ele teve início no século XIX, na Inglaterra. Hoje já conta por cerca de 1,3 milhões de quilômetros de ferrovia em todo o Brasil. Esse tipo de transporte ele é mais utilizado para as mercadorias pesadas, que necessitam percorrer longas distâncias. Podemos citar como exemplos o milho, a soja, o cimento. Agora temos um breve exemplo da projeção de uma linha férrea, onde mostra cada componente necessário para a formação dessa linha. E como é de nosso conhecimento, o transporte ferroviário é aquele realizado por locomotivas e vagões sobre um par de trilhos. Então temos, né, na figura que mostra para a gente os trilhos, onde ele se localiza, as dormentes, lastros, sublastros, né, tem a saia de aterro, tem a valeta de contorno dos cortes, talude do corte e a valeta. Dormentes é um elemento da superestrutura ferroviária que tem a função de receber e transmitir ao lastro os esforços produzidos pela carga. Trilhos é o elemento da via permanente que forma a pista de rolamento dos veículos ferroviários. Lastro e sublastro distribuem as cargas à plataforma. Podem ser solo, areia, escórias, pedra, cascalhos, pedregulhos, pedra britada, que é o mais comum. Saia de aterro é a largura do aterro na sua base. A valeta de contorno serve para escoamento das águas pluviais. E o talude é um plano inclinado que garante a estabilidade do aterro. O que precisamos saber também é que na projeção de uma linha férrea precisa-se do envolvimento de vários profissionais, que serão responsáveis pela análise da viabilidade do local, da topografia, da análise do solo, da hidrografia. E com isso, adquire-se as permissões e licenças necessárias para a realização do projeto. O fato mais importante deste modal ferroviário é que ele é menos poluidor, sem impactos ambientais, mais seguro e o mais economicamente viável. Meu nome é João Batista, sou aluno do primeiro período de Engenharia Civil. O nosso grupo, 2 Alfa, está apresentando trabalho sobre Engenharia de Transportes. A minha parte é Engenharia de Transporte Aquático. O que vem a ser o transporte aquático? É aquele realizado através de embarcações em hidrovias, utilizado para transporte de passageiros ou cargas. As hidrovias são as rotas pré-determinadas para o tráfego aquático. Elas podem ser artificiais, aquelas que não eram navegáveis, mas adquiriram essa condição através de obras de engenharia, ou as melhoradas, que tiveram a capacidade ampliada. No Brasil, existe aproximadamente 40 mil quilômetros de rota navegável. As principais delas são a Bacia Amazônica, a Bacia Nordeste, a Bacia Tocantins-Araguaia, a Bacia São Francisco, a Bacia Uruguai. Eis uma foto demonstrando as 12
regiões hidrográficas brasileiras. As características das embarcações hidroviárias são várias. Podemos citar algumas delas. Ela deve ter um calado compatível com a hidrovia. O calado é a parte mais baixa da embarcação. Ela deve ter a dimensão adequada aos raios de curvatura da hidrovia. Deve ter a proteção para os apêndices do casco, que são o leme e as hélices. Deve ter uma boa manobrabilidade, uma boa visibilidade para quem está conduzindo. Deve ter recursos para desencalhe. Deve ter uma boa capacidade de armazenamento de combustível para longas viagens. Deve ter o tratamento adequado da água utilizada pelos passageiros ou pela tripulação antes de ser jogada ao rio. Deve ter um radar para orientação, principalmente em viagens marítimas. Deve ter um holofote com foco direcional. Deve ter um ecobatímetro, que é um aparelho utilizado para verificar a profundidade da água. Os problemas que dificultam a navegação são os obstáculos naturais ou acidentais, pedras, galhos, troncos, a instabilidade do canal. Essa pode ser alterada aí após uma enchente, que traz diversos objetos. A pluralidade dos canais, as corredeiras e quedas. Os melhoramentos e soluções que podem ser feitas para a navegação são muitas. Podemos citar algumas delas. A limitação do leito de inundação dos rios, a remoção de obstáculos ocasionais ou permanentes, a drenagem e a dragagem. A drenagem é a remoção do excesso de água por meio de canais, vales ou canos. E a dragagem é a remoção de sedimentos depositados em um corpo de água, feita com a ajuda de mecanismos adequados.